A febre estava tão alta que Antônio já não conseguia distinguir o teto da casa das nuvens do céu. Seu corpo ardia como brasa viva, e a infecção do ferimento se espalhava pelo braço feito veneno correndo nas veias. Ele sabia, com a clareza cruel de quem está perto do fim, que não chegaria vivo até a manhã seguinte. E ali, naquele quarto escuro e abafado, a única pessoa entre ele e a morte era uma velha de 68 anos que todo mundo tinha descartado como inútil. Mas antes de entender como Antônio chegou àquele momento entre a vida e a morte, é preciso voltar algumas semanas no tempo, quando tudo ainda parecia normal demais para ser verdade. Ou melhor, quando tudo parecia vazio demais para continuar sendo chamado de vida. Antônio sempre foi homem de poucas palavras e menos sorrisos ainda. Aos 42 anos, ele carregava nos ombros o peso de uma fazenda grande demais para um homem só e uma solidão ainda maior dentro do peito. Fazia 7 anos que a esposa tinha partido, levada por uma doença que nem os médicos da cidade conseguiram explicar direito. Desde então, Antônio vivia mais como fantasma do que como gente. Acordava antes do sol nascer, cuidava do gado, consertava cercas, plantava o que precisava plantar e voltava para casa quando a noite já tinha caído pesada sobre os campos. Comia qualquer coisa fria em pé mesmo, na cozinha suja, e dormia sem sonhar. No dia seguinte, tudo recomeçava igual. A casa que um dia foi cheia de risadas e cheiro de comida caseira, agora cheirava a mofo e abandono. Roupas se empilhavam nas cadeiras, louça suja ocupava a pia havia dias, e o silêncio era tão pesado que até o vento parecia ter medo de entrar pelas janelas. Antônio não ligava mais, ou fingia não ligar, que no fim dava na mesma. Ele tinha aprendido a viver sem esperar nada da vida, sem pedir nada a ninguém, sem abrir o coração para coisa nenhuma. Era mais seguro assim, doía menos. Se você acabou de chegar aqui no canal e ainda não faz parte dessa família, se inscreva agora. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que mexem com o coração e fazem a gente pensar sobre a vida. Escreve também nos comentários de onde você está nos ouvindo. A gente adora saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença mesmo. Foi numa tarde de calor insuportável, daquelas em que até as cigarras parecem cansadas de cantar, que Antônio ouviu passos arrastados se aproximando do portão da frente. Ele estava embaixo da varanda, tentando consertar um pedaço de cerca que o gado tinha derrubado na noite anterior. Quando ergueu os olhos, viu uma figura pequena e encurvada, caminhando devagar pelo caminho de terra que levava até a casa. Era uma mulher idosa, de cabelos brancos presos num coque simples, usando um vestido de chita desbotado e carregando uma sacola de pano surrada no braço. Antônio franziu a testa. Visitas eram raras por ali, e quando apareciam, nunca traziam boa notícia. Ele largou o martelo e ficou de pé, limpando as mãos sujas de terra na calça jeans rasgada. A mulher parou do outro lado do portão, respirando com dificuldade por causa da caminhada sob o sol forte. "Boa tarde, moço", ela disse, a voz rouca, mas firme. "O senhor é o Antônio, dono dessa fazenda?" "Sou eu mesmo", ele respondeu sem muita simpatia. "A senhora está procurando alguém?" A mulher sorriu de leve, um sorriso cansado de quem já viu muita coisa na vida. "Estou procurando trabalho, na verdade. Meu nome é Benedita, Dona Benedita, se preferir. Trabalhei mais de 20 anos na fazenda dos Oliveira, logo ali adiante, mas me mandaram embora semana passada." Antônio cruzou os braços, desconfiado. "Por que te mandaram embora?"
Dona Benedita não desviou o olhar. Disseram que eu estava ficando lenta demais, que as moças novas cozinham mais rápido e dão conta de mais serviço. A nova dona quer gente jovem na cozinha. Achei que o senhor, morando sozinho aqui, pudesse precisar de alguém para cozinhar, lavar roupa, arrumar a casa. Antônio olhou para ela de cima a baixo. Dona Benedita era miúda, com as costas levemente curvadas e as mãos marcadas por manchas de idade e calos de trabalho. Ele pensou que ela parecia frágil demais para aguentar o serviço pesado de uma fazenda. Pensou também que não precisava de ninguém, que sempre tinha dado conta sozinho. Mas alguma coisa na expressão daquela mulher, um misto de orgulho ferido e esperança teimosa, fez com que ele hesitasse antes de dizer não. Não sei não, dona, ele disse, coçando a barba por fazer. Eu me viro bem sozinho aqui. Com todo respeito, moço, mas pelo que estou vendo, o senhor não está se virando bem coisa nenhuma. Ela apontou com o queixo para a varanda cheia de ferramentas espalhadas, para as roupas dependuradas de qualquer jeito no varal, para a janela da cozinha onde dava para ver a bagunça lá dentro. Uma casa precisa de cuidado, e uma pessoa também. Antônio sentiu uma pontada estranha no peito. Raiva, talvez. Ou vergonha, ou as duas coisas juntas. E a senhora acha que tem força para trabalhar aqui? Sem querer ofender, mas a senhora já tem idade. Dona Benedita ergueu o queixo, os olhos negros brilhando com determinação. Idade eu tenho, isso é verdade, mas também tenho duas mãos que ainda funcionam, uma cabeça que ainda pensa e um coração que ainda bate. Não preciso correr, moço, só preciso fazer bem feito, e isso eu sei fazer. Antônio olhou para aquela mulher de cabelos brancos parada na frente do portão e algo dentro dele cedeu. Talvez fosse cansaço, talvez fosse curiosidade, ou talvez fosse só o fato de que fazia tanto tempo que ele não conversava de verdade com outro ser humano que até aquela conversa estranha parecia menos pior do que o silêncio de sempre. Mas o que ele não sabia, enquanto abria o portão para deixá-la entrar, é que aquela decisão iria mudar sua vida de um jeito que ele jamais poderia imaginar. Antônio empurrou o portão enferrujado e fez um gesto seco com a cabeça para que Dona Benedita entrasse. Ela passou por ele em silêncio, seus passos curtos e cuidadosos, levantando pequenas nuvens de poeira vermelha do chão. Quando chegaram à varanda, ele parou e se virou para ela. Olha aqui, Dona Benedita, vou ser direto com a senhora. Posso te dar uma semana de experiência. Se der certo, a gente conversa sobre continuar. Se não der, eu pago o combinado e cada um segue seu caminho, sem mágoa de nenhum lado. Dona Benedita assentiu, o rosto sério. Me parece justo, moço. É tudo o que estou pedindo. Uma chance de mostrar que ainda sirvo para alguma coisa. Quanto ao pagamento, depois a gente acerta isso. Ela interrompeu com um gesto da mão. Primeiro deixa eu mostrar meu trabalho. O resto vem depois. Antônio não sabia se aquilo era humildade ou desespero, mas de qualquer forma achou melhor não discutir. Ele mostrou a ela onde ficava o quarto de empregada nos fundos da casa. Um cômodo pequeno mas limpo, com uma cama de solteiro e um guarda-roupa antigo. Dona Benedita colocou sua sacola de pano sobre a cama e olhou ao redor com aprovação. Está bom demais, ela disse. Já morei em lugar bem pior que esse. Depois disso, Antônio voltou para o trabalho dele no pasto, deixando que ela se acomodasse. Mas quando entrou em casa no fim da tarde, cansado e sujo de terra, quase tropeçou de surpresa. A cozinha estava transformada. A pia que há dias acumulava louça suja, agora brilhava limpa. O chão tinha sido varrido e passado pano. A mesa, que antes sumia debaixo de ferramentas e papéis velhos,
Agora estava arrumada e com um pano xadrez por cima. E o cheiro? O cheiro que invadia a casa era de comida de verdade. Feijão temperado, arroz soltinho e alguma coisa fritando na panela. Dona Benedita estava de costas para ele, mexendo uma panela no fogão. Ela se virou quando ouviu os passos dele. Achei uns ovos na despensa e um pedaço de linguiça que ainda estava bom. Fiz uma farofa também. Espero que goste. Antônio ficou parado ali, sem saber o que dizer. Fazia tanto tempo que alguém não cozinhava para ele que ele tinha esquecido como era bom chegar em casa e encontrar a mesa posta. Sem dizer nada, ele foi até a pia, lavou as mãos e sentou-se à mesa. Dona Benedita serviu o prato dele com cuidado, colocando cada coisa no lugar certo, e depois se afastou, esperando. Ele comeu em silêncio, mas a cada garfada sentia alguma coisa esquisita acontecendo dentro do peito. Não era só comida. Era o gosto de when alguém se importa. Era o tempero de quem sabe que está alimentando mais do que um estômago vazio. Quando terminou, ele empurrou o prato para frente e olhou para ela. Estava bom, ele disse, simples assim. Dona Benedita sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Que bom, moço. Amanhã faço melhor ainda. E ela fez. No dia seguinte, Antônio acordou com o cheiro de café fresco e pão quentinho. Quando entrou na cozinha, já havia uma xícara fumegante esperando por ele na mesa, junto com manteiga caseira e um pedaço de bolo de fubá ainda morno. Dona Benedita estava na área de serviço, estendendo no varal as roupas que ela tinha lavado. Os dias foram passando assim, um atrás do outro, com Dona Benedita trabalhando do amanhecer até o anoitecer. Ela não era rápida, isso era verdade. Seus movimentos eram lentos e medidos. As mãos às vezes tremiam quando ela segurava coisas pesadas. Mas havia uma precisão no que ela fazia, um cuidado, que não tinha pressa porque sabia que pressa estraga o resultado. Ela lavava a roupa esfregando cada peça com atenção. Passava o ferro devagar, alisando cada vinco. Cozinhava com paciência, provando o tempero, ajustando o sal, esperando o ponto certo. Antônio começou a perceber pequenas mudanças. As cortinas que estavam cinzas de poeira agora balançavam limpas na brisa da tarde. O banheiro cheirava a sabão de coco. Suas camisas estavam dobradas dentro do guarda-roupa em vez de jogadas na cadeira. A casa estava voltando a respirar. E ele também, de alguma forma estranha, sentia que estava voltando a respirar junto. Uma noite, ele estava sentado na varanda depois do jantar, fumando um cigarro e olhando para as estrelas, quando Dona Benedita saiu da cozinha, secando as mãos no avental. "Posso sentar um pouco, moço? Minhas pernas estão pedindo descanso. Fique à vontade", ele respondeu, apontando para a cadeira de balanço ao lado. Ela se sentou com um suspiro de alívio e ficou ali, balançando devagar, olhando para a mesma escuridão cheia de estrelas. Ficaram em silêncio por um tempo comprido, mas era um silêncio confortável, do tipo que não precisa ser preenchido com conversa fiada. "O senhor mora sozinho aqui faz tempo?" Ela perguntou por fim, a voz baixa. 7 anos, Antônio respondeu, soltando a fumaça devagar. "Minha esposa morreu. Desde então é só eu e a fazenda. Sinto muito, moço. Perder alguém que a gente ama é uma dor que não passa nunca. Só aprende a carregar melhor." Ele olhou para ela de lado. "A senhora também perdeu alguém?" "Perdi meu marido faz 15 anos. E perdi meus 2 filhos também, um para a cidade grande e outro para o céu. Sei bem o que é viver sozinha." Ela pausou e depois acrescentou baixinho. "Mas solidão não é destino, moço.
É só um lugar onde a gente fica até encontrar o caminho de saída. Antônio não respondeu nada, mas aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça dele muito depois de Dona Benedita ter se recolhido para o quarto. Solidão não é destino. Será que ele tinha passado todos aqueles anos acreditando que era? E se ela estivesse certa, que caminho de saída seria esse? Ele não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que às vezes a saída aparece justamente através das pessoas que o mundo inteiro já desistiu. A semana de experiência passou rápido demais. No 7º dia, Antônio acordou cedo e ficou deitado na cama, olhando para o teto, pensando. Hoje era o dia de decidir se Dona Benedita ficava ou não. Ele tinha dito que seria apenas uma semana de teste, e homem de palavra não volta atrás. Mas a verdade é que ele não conseguia mais imaginar a casa sem ela, não conseguia imaginar acordar sem o cheiro de café fresco, não conseguia imaginar voltar para aquele silêncio pesado que existia antes. Quando entrou na cozinha, Dona Benedita já estava lá, preparando o café da manhã como sempre, mas havia alguma coisa diferente no jeito dela, uma tensão nos ombros, uma pressa nos movimentos que não existia antes. Ela sabia que hoje era o dia da decisão. "Bom dia, moço", ela disse sem olhar para ele. "Bom dia, Dona Benedita." Ele se sentou à mesa e ficou observando ela se mover pela cozinha. Depois de um momento, ele falou: "A semana acabou." Ela parou o que estava fazendo. As mãos seguravam firme a colher de pau, mas ele viu os dedos tremerem levemente. "Eu sei, moço. Então eu acho..." Ele fez uma pausa de propósito, só para ver a reação dela. Viu os ombros dela ficarem mais tensos. "Eu acho que você pode ficar, se quiser, claro." Dona Benedita se virou devagar, os olhos brilhando de uma forma que ele não conseguiu decifrar se era alívio ou lágrimas seguradas. "Quero sim, moço. Muito obrigada. O senhor não vai se arrepender." Sei disso", ele respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. As semanas seguintes trouxeram uma rotina nova para Antônio. Ele continuava acordando cedo e trabalhando duro nos pastos, consertando cercas, cuidando do gado, lidando com tudo que uma fazenda grande exige de um homem só. Mas agora, quando voltava para casa, havia vida esperando por ele. Havia conversa, mesmo que pouca. Havia comida quentinha na hora certa. Havia alguém que perguntava se o dia tinha sido puxado, se ele estava bem, se precisava de alguma coisa. Dona Benedita também começou a mostrar outros talentos além de cozinhar e limpar. Ela conhecia ervas medicinais, sabia fazer chás para dor de cabeça, pomadas para machucado, xaropes para tosse. Tinha aprendido com a avó, explicou ela, e nunca tinha esquecido. Quando Antônio voltou um dia com um corte feio na mão, ela lavou com cuidado, passou uma pomada verde que ela mesma fez e enfaixou direito. "Amanhã já vai estar bem melhor", ela garantiu, e estava. No dia seguinte, o corte já tinha fechado, sem infecção, sem problema nenhum. Mas nem tudo eram flores. A notícia de que Antônio tinha contratado uma cozinheira velha se espalhou rápido pela vizinhança. E as pessoas tinham opiniões. Principalmente outros fazendeiros, homens da idade dele ou mais velhos, que achavam aquilo tudo muito estranho. Um sábado de manhã, 2 vizinhos apareceram na fazenda montados a cavalo. Eram os irmãos Silva, donos de terras do outro lado do rio. Homens grandes, de voz alta e risada barulhenta. Antônio estava no curral quando eles chegaram. "E aí, Antônio? Ouvimos dizer que você arrumou uma ajudante por aqui!" gritou o mais velho, descendo do cavalo com aquele jeito metido de quem acha que tudo é motivo de piada. "Arrumei sim. Algum problema?" Antônio respondeu, sem parar o que estava fazendo.
Problema não, ué. A gente só veio ver com os próprios olhos. O outro irmão riu alto. Disseram que você contratou a velha que os Oliveira mandaram embora. Aquela que mal consegue segurar uma panela direito. Antônio sentiu a raiva subir quente pelo pescoço, mas se segurou. Dona Benedita trabalha muito bem, melhor que muito jovem por aí, que só sabe fazer corpo mole. Ah, Antônio, não fica bravo não. A gente só está brincando. O mais velho deu um tapa nas costas dele, forte demais para ser amigável. Mas falando sério, você não acha que ela é velha demais para aguentar o tranco? Daqui a pouco você vai ter que cuidar dela em vez dela cuidar de você. Se eu precisar cuidar dela, eu cuido, Antônio respondeu, a voz dura como pedra. Pelo menos ela sabe o que é gratidão e respeito, coisa que muita gente por aqui esqueceu o significado. Os irmãos Silva se entreolharam, a risada morrendo na boca. Perceberam que tinham ido longe demais. Tá bom, não precisa esquentar a cabeça. A gente já está indo embora. Eles montaram de volta nos cavalos e saíram sem olhar para trás. Antônio ficou parado ali, respirando fundo, tentando acalmar a raiva. Foi quando percebeu Dona Benedita na varanda da casa, parada como uma estátua, tendo ouvido tudo. Os olhos dela encontraram os dele através da distância e ela não disse nada. Só balançou a cabeça devagar, como quem diz, deixa para lá, e voltou para dentro. Mas naquela noite, durante o jantar, ela estava mais quieta que o normal. Antônio percebeu e largou o garfo. Não liga para o que aqueles dois idiotas falaram. Não ligo não, moço. Já ouvi coisa pior na vida. Ela mexeu na comida do prato sem comer. Mas às vezes cansa, sabe? Cansar de ter que provar o tempo todo que ainda vale alguma coisa. Você não precisa provar nada para ninguém. Não para eles, pelo menos. Ela levantou os olhos, e neles havia uma tristeza antiga, do tipo que não sara com chá nem pomada. O mundo é cruel com quem envelhece, moço. Principalmente com quem envelhece sem ter onde cair morto. A gente vira peso, vira estorvo, vira piada na boca dos outros. Antônio sentiu alguma coisa apertar no peito. Uma vergonha, talvez, por todas as vezes que ele também tinha pensado assim de outras pessoas, por todas as vezes que ele tinha julgado alguém pela aparência, pela idade, pela fragilidade. Mas ele ainda não sabia que em breve teria a chance de provar, não só para ela, mas para si mesmo, que o valor de uma pessoa não se mede em anos vividos ou força nos braços. E que, às vezes, as mãos trêmulas que todo mundo despreza são exatamente as mãos que seguram a vida quando ela está escorregando pelos dedos. Os meses foram passando, e com eles, alguma coisa mudou dentro de Antônio. Ele não saberia dizer exatamente o que ou quando, mas mudou. Talvez fosse o jeito que ele começou a reparar nas pequenas coisas. O cuidado com que Dona Benedita colocava flores silvestres num copo de vidro no meio da mesa. O capricho com que ela passava suas camisas, deixando o colarinho perfeitamente alinhado. A dedicação com que ela preparava até a refeição mais simples, como se estivesse alimentando um rei e não um fazendeiro calejado e mal-humorado. Ele percebeu que tinha começado a chegar mais cedo em casa. Antes, ele esticava o trabalho até não ter mais luz do dia. Qualquer desculpa para adiar o momento de entrar naquela casa vazia. Agora, ele se pegava olhando para o sol no fim da tarde e pensando se Dona Benedita precisava de ajuda com alguma coisa. Se ela estava bem, se aquela tosse que ela teve na semana passada tinha passado de verdade ou se ela estava só fingindo para não preocupar ninguém. Uma tarde, ele chegou em casa e encontrou Dona Benedita na horta dos fundos, ajoelhada na terra, plantando mudas de alface. Ele parou e ficou observando.
Os movimentos dela eram lentos, mas precisos. Ela abria um buraquinho na terra, colocava a muda com cuidado, cobria com terra fofa e molhava com a água da lata velha que ela tinha enchido no poço. As mãos dela, cheias de manchas escuras e veias saltadas, trabalhavam a terra com um carinho que só quem ama o que faz consegue ter. Pensei que a gente pudesse ter salada fresca, ela disse sem olhar para trás, sabendo que ele estava ali. Essas mudas eu trouxe da casa da comadre Maria. Ela disse que dão muito bem. Antônio se agachou ao lado dela. Deixa eu ajudar. Eles trabalharam juntos em silêncio, dividindo a tarefa. Quando terminaram, ela se levantou devagar, a mão nas costas, e soltou um gemido baixo. Está com dor? Ele perguntou. Ah, moço, essas dores são só a idade cobrando a conta. Nada que um chá de arnica não resolva. Você trabalha demais, dona Benedita. Ela riu, uma risada cansada. Trabalhar é que mantém a gente viva, moço. No dia que eu parar, pode ter certeza que foi porque Deus me chamou. Se essa história está tocando seu coração até aqui, clica ali embaixo no botão Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de apoiar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto ajuda a gente a continuar trazendo histórias verdadeiras que emocionam e fazem refletir sobre a vida. Conta muito com seu apoio. As semanas seguintes trouxeram uma proximidade nova entre os dois. Não era romance, nada disso. Era outra coisa, mais profunda talvez. Era respeito. Era companheirismo. Era o tipo de afeto que nasce quando duas pessoas solitárias encontram conforto na presença uma da outra. Antônio começou a contar coisas para ela, sobre a esposa que ele tinha perdido, sobre como ele se sentiu perdido depois disso, sobre como tinha esquecido o que era viver e só lembrava de sobreviver. Dona Benedita ouvia tudo com atenção, sem julgar, sem dar conselhos não pedidos. De vez em quando, ela contava histórias dela também. Sobre o marido que tinha sido bom para ela, sobre os filhos que ela amava, mas que seguiram seus próprios caminhos, sobre todas as casas onde ela tinha trabalhado, todas as famílias que ela tinha servido e que, no fim, sempre encontravam uma desculpa para mandar ela embora quando ficava velha demais. O senhor sabe qual é a pior parte de envelhecer, moço? Ela perguntou uma noite enquanto os dois tomavam café na varanda. Não é o corpo que dói, não é a força que falta, é ver no olho dos outros aquele pensamento. Ela já viveu demais, agora é só esperar o fim, como se a gente parasse de ter valor só porque os cabelos branquearam. Você tem valor, dona Benedita, mais do que muita gente jovem e forte por aí. O senhor pensa assim agora, mas eu sei como é o mundo. Um dia essas minhas mãos vão tremer demais, eu vou ficar lenta demais, e aí o senhor também vai pensar que chegou a hora de arrumar alguém mais novo. Isso não vai acontecer. Ah, o senhor não pode prometer isso. Posso sim, e estou prometendo. Ela olhou para ele com aqueles olhos fundos e cansados, procurando por mentira ou pena. Mas só encontrou sinceridade. Os olhos dela encheram d'água, mas ela piscou rápido para segurar as lágrimas. Que Deus abençoe o senhor, moço, ela sussurrou. Antônio não era homem de igreja, não rezava, nem acreditava muito em bênção. Mas naquele momento, com aquela mulher de cabelos brancos sentada na varanda ao lado dele, debaixo de um céu cheio de estrelas, ele sentiu que talvez já tivesse sido abençoado, porque tinha encontrado alguém que fazia a vida valer a pena de novo. Mas a vida tem um jeito cruel de testar a gente, justamente quando a gente acha que está seguro. E o teste chegou numa manhã de sol forte, quando Antônio acordou animado para um dia normal de trabalho.
sem imaginar que antes do sol se pôr, ele estaria lutando entre a vida e a morte, e que a única coisa entre ele e a eternidade seria uma mulher de 68 anos que o mundo todo tinha jogado fora como lixo. O dia começou como qualquer outro. O céu estava limpo, o sol nasceu forte e prometendo calor, e Antônio acordou cedo com seus planos já traçados na cabeça. Tinha uma cerca caída no pasto sul que precisava ser consertada urgente. O bebedouro dos bois estava entupido e o trator velho estava fazendo um barulho estranho que ele precisava dar uma olhada antes que o problema ficasse pior. Dona Benedita preparou o café da manhã como sempre, um banquete simples, mas caprichado. Pão caseiro ainda quente, manteiga, geleia de goiaba que ela mesma tinha feito e café forte do jeito que ele gostava. "Vai ser um dia puxado, moço?" Ela perguntou, enchendo a xícara dele. "Normal, nada que eu não dê conta." Ele comeu rápido, ansioso para começar o trabalho. "Vou levar o trator lá para o pasto, ver se consigo consertar aquela cerca antes do meio-dia." "Toma cuidado com esse trator velho, viu? Ele anda fazendo cada barulho." "Eu sei, vou dar uma olhada nele também." Ele terminou de comer, pegou o chapéu que ficava pendurado na porta e saiu. Dona Benedita ficou na janela da cozinha, observando ele se afastar. Uma sensação estranha no peito, uma inquietação que ela não saberia explicar, mas que fez com que ela ficasse ali parada mais tempo que o normal, vendo o trator vermelho velho sumir na poeira do caminho. Antônio chegou no pasto sul e começou o trabalho. A cerca estava mais destruída do que ele pensava. Ia levar o dia inteiro, não só a manhã. Ele trabalhou suado debaixo do sol, martelando, serrando, esticando o arame farpado, concentrado na tarefa. Quando olhou para o céu, já passava do meio-dia. O estômago roncou, lembrando ele que tinha pulado o lanche da manhã. "Mais uma hora e eu volto para almoçar", ele pensou, se abaixando para pegar mais um pedaço de madeira. Foi quando aconteceu. Rápido demais para pensar, para reagir, para fazer qualquer coisa. O trator, que ele tinha deixado ligado num plano inclinado, começou a deslizar. Antônio tinha esquecido de puxar o freio de mão direito. A máquina pesada ganhou velocidade ladeira abaixo, direto para onde ele estava agachado. Ele ouviu o barulho, se virou, viu a massa de metal vindo em sua direção. Tentou pular para o lado. Quase conseguiu. Quase. A lateral do trator pegou ele de raspão, mas foi o suficiente. O impacto jogou Antônio no chão com força brutal, e seu braço direito ficou preso embaixo da roda traseira por um segundo terrível antes do trator continuar rolando morro abaixo. A dor foi imediata e cegante. Antônio ficou caído no chão, a respiração presa na garganta, vendo estrelas dançarem na frente dos olhos. Quando conseguiu olhar para o próprio braço, o que viu fez seu estômago revirar. O osso estava exposto, o sangue escorria rápido demais, e um pedaço de metal enferrujado do arame farpado estava cravado na carne, logo abaixo do cotovelo. Ele tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. A cabeça girava. O mundo inteiro parecia estar de lado. Com a mão boa, ele puxou o lenço do bolso e tentou fazer um torniquete no braço, mas os dedos não conseguiam apertar direito. Ele estava perdendo sangue rápido demais, perdendo consciência rápido demais. Preciso chegar na casa, ele pensou, mas mal conseguiu arrastar o corpo alguns metros antes de desmaiar ali mesmo, no meio do pasto, debaixo do sol inclemente. Enquanto isso, lá na casa, Dona Benedita começou a ficar preocupada. Já passava das 3 da tarde e Antônio não tinha voltado para almoçar. Isso não era normal. Ele sempre voltava,
sem falta. Mesmo nos dias mais corridos, ele dava um jeito de aparecer, nem que fosse para comer alguma coisa rápido. Ela foi até a varanda e ficou olhando na direção do pasto sul. Nada, só o silêncio pesado do meio da tarde. Aquela inquietação da manhã voltou, mais forte agora, apertando o peito dela como um punho fechado. Alguma coisa está errada, ela sussurrou para si mesma. Sem pensar duas vezes, ela amarrou um lenço na cabeça, pegou uma garrafa de água e começou a caminhar na direção onde ele tinha ido. Suas pernas velhas reclamaram a cada passo, mas ela ignorou. O coração batia descompassado, não pelo esforço da caminhada, mas pelo medo do que poderia encontrar. Levou quase meia hora até ela avistar o trator capotado no fundo do barranco. E então viu ele. Um vulto caído no chão, imóvel, um rastro escuro de sangue manchando a terra seca ao redor. Jesus Cristo! Ela gritou e começou a correr. Ou o mais perto de correr que suas pernas de 68 anos conseguiam. Quando chegou perto dele, quase desmaiou com o que viu. Antônio estava pálido como cera, os lábios roxos, o braço numa posição horrível. Havia sangue demais, sangue demais. Ela se ajoelhou ao lado dele, as mãos tremendo, e encostou os dedos no pescoço dele procurando pulso. Estava lá, fraco, mas estava lá. Antônio! Antônio, me escuta! Abre os olhos! Ele gemeu baixinho, mas não acordou. Dona Benedita olhou ao redor, desesperada. Estavam longe demais da casa, longe demais de qualquer ajuda. Ela nunca conseguiria carregar ele sozinha. E mesmo que conseguisse, ele estava perdendo sangue rápido demais. Não havia tempo de chegar na cidade, de chamar médico, de fazer as coisas do jeito normal. Foi nesse momento, ajoelhada na terra vermelha, ao lado de um homem quase morto, que Dona Benedita tomou a decisão que mudaria tudo. Ela sabia que ninguém mais acreditava nela, que todo mundo achava que seus conhecimentos de ervas e benzimentos eram coisa de velha ignorante, superstição sem valor. Mas agora, ali, com a vida de Antônio escapando pelos dedos, não havia outra opção. Ela teria que confiar naquilo que sua avó tinha ensinado. Teria que confiar em si mesma, porque se ela falhasse, aquele homem bom que tinha dado valor a ela quando ninguém mais dava, iria morrer. E ela não podia deixar isso acontecer. Dona Benedita respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descontrolado dentro do peito. Não havia tempo para pânico. Pânico matava tão rápido quanto o sangramento. Ela tinha que pensar, tinha que agir, tinha que lembrar de tudo que a avó tinha ensinado sobre cura em situações de emergência. Primeiro, parar o sangue. Ela pegou o lenço que estava amarrado na própria cabeça e apertou com força contra o ferimento do braço dele. Antônio gemeu de dor, mas não acordou, o que era ruim. Gente desmaiada de trauma profundo, às vezes não acordava mais. Com a outra mão, ela verificou de novo o pulso dele. Ainda batia, mas fraco demais, irregular demais. Aguenta firme, moço. Eu não vou deixar você morrer. Ouviu bem? Não vou deixar. Ela sabia que não podia movê-lo sozinha, mas também sabia que não podia deixá-lo ali debaixo do sol escaldante. Ela arrastou o corpo dele com toda a força que ainda tinha, centímetro por centímetro, até conseguir colocá-lo à sombra de uma árvore próxima. Estava exausta, suando, sentindo o coração disparar perigosamente no peito, mas não podia parar. Água, ela pensou. Ele precisa de água. Ela molhou o lenço com a água da garrafa que tinha trazido e passou no rosto dele, nos lábios rachados. Ele não reagiu. Ela então virou a atenção para o braço. O ferimento era feio, muito feio.
osso exposto, carne rasgada e aquele pedaço de metal enferrujado ainda cravado lá dentro. Ela sabia que tinha que tirar aquilo, mas tirar errado poderia fazer ele sangrar ainda mais e morrer na hora. Perdoa, moço, mas isso vai doer, ela sussurrou, e com um movimento rápido e preciso, puxou o metal para fora. Antônio acordou gritando de dor, o corpo todo rígido. Os olhos dele abriram vidrados, sem foco. Dona Benedita, estou aqui, moço. Estou aqui. Você vai ficar bem, ouviu? Vai ficar bem. Mas ela não tinha certeza disso. O ferimento voltou a sangrar com força quando ela tirou o metal. Ela apertou de novo, fazendo pressão, até o fluxo diminuir um pouco. Então, ela rasgou a própria saia, fazendo tiras de pano, e amarrou tudo o que podia ao redor do braço dele, criando uma bandagem improvisada. Preciso te levar para casa, moço. Você consegue ficar de pé? Não, não consigo. Tudo rodando. Ela olhou para ele, para o tamanho dele e para as próprias mãos velhas e trêmulas. Era impossível, mas impossível era deixá-lo ali. Ela passou o braço bom dele por cima dos próprios ombros e, com uma força que ela não sabia que ainda tinha, conseguiu erguer ele até uma posição meio sentada, meio de pé. Vamos, moço, um passo de cada vez, eu te seguro. O caminho de volta para a casa foi um pesadelo. Cada passo era uma luta. Antônio mal conseguia ficar consciente, seu peso inteiro apoiado nela. Várias vezes eles quase caíram. Várias vezes ela achou que não iam conseguir. Mas cada vez que pensava em desistir, ela apertava mais forte, respirava mais fundo e dava mais um passo. Levou quase 2 horas para fazer um percurso que normalmente levava 20 minutos. Quando finalmente chegaram na casa, Dona Benedita estava no limite das forças. Ela arrastou Antônio até o quarto dele e o deitou na cama. Ele estava ardendo em febre. A infecção já tinha começado. Não, 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 ela murmurou, tocando a testa dele. Não pode ser tão rápido assim. Mas era. Metal enferrujado em ferimento profundo significava uma coisa: tétano e infecção generalizada. Se ela não agisse rápido, muito rápido, ele estaria morto antes do amanhecer. Ela saiu correndo para a horta. Seus dedos tremiam enquanto arrancava folhas de arruda, alecrim, guaco e tansagem. Voltou para dentro e botou água para ferver no fogão. Enquanto a água aquecia, ela lavou o ferimento dele com água e sal, limpando cada pedaço de terra, cada fragmento de sujeira. Antônio gritava de dor cada vez que ela tocava, mas ela tinha que fazer. Infecção era inimigo invisível e mortal. Quando a água ferveu, ela fez um chá concentrado com as ervas, deixou esfriar um pouco e embebeu panos limpos naquela mistura verde escura. Então colocou os panos diretamente sobre o ferimento, fazendo compressas. Antônio se debateu, delirando com a febre. A mãe? Cadê minha mãe? Está escuro, tão escuro. Está claro, moço. Você está na sua casa, na sua cama. Eu estou aqui com você. Não estou te deixando sozinho. Se você está acompanhando essa história até aqui, deixe a sua curtida e me conta nos comentários. Você conhece alguém que foi subestimado só por causa da idade? Quero saber sua experiência. A noite chegou e com ela veio o pior da febre. Antônio delirava, suava frio, tremia. Dona Benedita não saiu do lado dele nem um segundo. Ela trocava as compressas a cada meia hora, mantinha panos molhados na testa dele, obrigava ele a beber goles de chá de guaco sempre que ele estava um pouco consciente. Bebe, moço. Precisa beber para a febre passar. Não. Quero dormir. Não pode dormir ainda. Bebe primeiro. Ela também rezava.
Rezava todas as orações que sabia e algumas que inventou na hora. Pedia para Deus, para os santos, para a avó que já tinha partido, para qualquer força divina que estivesse disposta a ouvir uma velha desesperada. A primeira noite foi a pior. Antônio teve convulsões. O corpo inteiro se sacudia, os dentes batiam, espuma aparecia no canto da boca. Dona Benedita segurou ele com força para que não caísse da cama. Colocou um pano entre os dentes dele para que não mordesse a língua e continuou aplicando as compressas, trocando, rezando, trocando, rezando. Quando o sol nasceu no segundo dia, ele ainda estava vivo. A febre tinha baixado um pouco, mas não o suficiente. O braço estava inchado, roxo em alguns lugares. Ela preparou um novo conjunto de ervas, dessa vez adicionando barbatimão para cicatrização e quebra-pedra para evitar infecção nos rins. Dona Benedita não sabia quanto tempo mais conseguiria ficar acordada. Já eram mais de 30 horas sem dormir, sem comer direito, sem parar um minuto sequer. Mas ela não podia parar agora, porque percebeu, enquanto trocava mais uma vez as compressas no braço dele, que não estava fazendo aquilo só porque era o trabalho dela, ou porque ele tinha sido bom para ela. Estava fazendo porque aquele homem solitário tinha se tornado sua família. E família a gente não abandona, não importa o quão impossível a situação pareça. O segundo dia foi uma batalha constante. Dona Benedita mal conseguia ficar de pé. As próprias pernas tremiam de cansaço e o corpo implorava por descanso. Mas cada vez que seus olhos começavam a fechar, ela via o peito de Antônio subir e descer com dificuldade, ouvia os gemidos baixos de dor que ele soltava mesmo inconsciente e encontrava forças que nem sabia que ainda tinha. Ela preparou um caldo nutritivo, forçou ele a tomar colherada por colherada cada vez que estava minimamente consciente. Precisa comer, moço. Seu corpo precisa de força para lutar. A maioria ele vomitava depois, mas ela tentava de novo. E de novo. E de novo. Durante a tarde do segundo dia, o braço dele inchou tanto que ela teve medo da pele estourar. Estava quente demais, vermelho demais. A infecção estava piorando. Ela fez uma pasta grossa com folhas de couve machucadas, babosa e própolis, e espalhou tudo sobre o ferimento, cobrindo com bandagens limpas. Era uma receita antiga que a avó usava em casos graves, quando a medicina normal já tinha desistido. Se não funcionar, ela começou a pensar, mas interrompeu o pensamento na hora. Não podia ter pensamento de derrota. Derrota era morte e ela não ia permitir morte naquela casa. A segunda noite foi um inferno diferente. A febre voltou com tudo. Antônio acordava aos gritos, vendo coisas que não existiam, falando com pessoas mortas. Ele chamava pela esposa, gritava nomes que Dona Benedita não conhecia, implorava para a mãe não ir embora. Estou aqui, moço. Você não está sozinho. Ela repetia sem parar, segurando a mão boa dele. Estou aqui e não vou sair. Em determinado momento da madrugada, ele ficou tão quieto que ela achou que tinha perdido. O peito dele parou de se mexer. Os olhos ficaram abertos, mas sem ver nada. Ela colocou o ouvido no peito dele, desesperada, procurando batimento cardíaco. E estava lá. Fraco, quase imperceptível, mas estava lá. Não, não, não. Você não vai morrer, Antônio. Ouviu bem? Não vai. Ela sacudiu ele, esbofeteou o rosto dele de leve, jogou água fria. Acorda! Acorda! E ele acordou. Com um grito rouco, os olhos arregalados de terror e confusão, mas acordou. Dona Benedita desabou em lágrimas de alívio. No terceiro dia, quando o sol nasceu,
Alguma coisa tinha mudado. A febre finalmente tinha baixado para um nível mais controlável. O rosto dele não estava mais daquela cor cinza esverdeada assustadora. O braço continuava feio, mas o inchaço tinha diminuído um pouco e não tinha mais aquele cheiro de carne começando a apodrecer que ela tinha sentido na noite anterior. Antônio abriu os olhos devagar, piscando contra a luz da manhã que entrava pela janela. Dona Benedita? A voz dele saiu como um sussurro fraco. Estou aqui, moço. Ela se inclinou sobre ele, as próprias lágrimas caindo no rosto. Você voltou. Graças a Deus você voltou. Quanto tempo? 3 dias. 3 dias e 3 noites que você está entre a vida e a morte. Ele tentou se mover, mas gemeu de dor. Meu braço teve um acidente com o trator. O braço ficou muito machucado. Muito mesmo. Ela segurou a mão boa dele. Mas vai sarar. Vai demorar, mas vai sarar. Antônio tentou processar tudo aquilo. Fragmentos de memória voltavam em flashes confusos. O trator rolando, a dor impossível, escuridão e sempre, a voz de Dona Benedita puxando ele de volta, não deixando ele se afundar para sempre naquele mar escuro e confortável. Você me salvou, ele disse, a voz embargada. Só fiz o que tinha que ser feito. Não, ele apertou os dedos dela com a pouca força que tinha. Você me salvou. Se não fosse por você, eu estaria morto. Dona Benedita não conseguiu segurar as lágrimas. Não podia deixar você morrer, moço. Não podia. Nos dias seguintes, Antônio foi melhorando aos poucos. Ainda estava fraco, ainda tinha dor, mas estava vivo e consciente. Dona Benedita continuou cuidando dele, trocando os curativos 2 vezes por dia, preparando sopas e caldos para ele recuperar as forças, dando os remédios de ervas nos horários certos. Uma tarde, enquanto ela trocava o curativo dele, Antônio ficou olhando para as mãos dela. Aquelas mãos cheias de manchas e veias saltadas, que tremiam de cansaço e idade, mas que tinham sido firmes o suficiente para arrancar ele das garras da morte. Eles disseram que suas mãos tremiam demais, ele falou de repente, que você era velha demais, lenta demais. Dona Benedita parou o que estava fazendo e olhou para ele. E eram essas mãos que todo mundo desprezou que me seguraram quando eu estava caindo. Ele continuou, a voz quebrando. Eram essas mãos que salvaram minha vida. Ela ficou em silêncio por um momento, os olhos brilhando. Então disse, baixinho, às vezes, moço, o que o mundo joga fora é exatamente o que alguém precisa para sobreviver. Antônio fechou os olhos, deixando aquelas palavras afundarem fundo na alma. Ele tinha aprendido uma lição que mudaria ele para sempre. Mas a história de Dona Benedita ainda não tinha chegado ao fim. Porque às vezes as pessoas que salvam a gente não ficam para sempre. Às vezes elas aparecem, ensinam o que precisamos aprender e depois seguem seu caminho. E o que elas deixam para trás não é vazio, mas sim sementes de transformação que continuam crescendo muito depois que elas partem. As semanas passaram e Antônio foi se recuperando. O braço cicatrizou, deixando uma cicatriz feia e irregular que ele jamais esqueceria. Os médicos da cidade, quando finalmente o examinaram, ficaram impressionados. É um milagre você não ter perdido o braço, disseram. Infecção desse tipo geralmente leva à amputação ou à morte. Antônio só balançou a cabeça. Não foi milagre, foi Dona Benedita. Mas enquanto ele ficava mais forte, ela parecia ficar mais fraca. Aqueles 3 dias e noites sem dormir, o esforço de arrastar um homem adulto pelo pasto,
A tensão de lutar contra a morte, tudo isso tinha cobrado um preço alto no corpo dela. Ela começou a tossir com frequência, a se cansar mais rápido, a precisar de pausas mais longas entre uma tarefa e outra. Um dia, ela estava lavando louça quando teve uma tontura forte. Ela se segurou na pia, mas Antônio viu e correu para ampará-la. Você precisa descansar, Dona Benedita. Precisa cuidar de si mesma agora. Estou bem, moço. Só uma tonteirinha besta. Não está bem, e nós dois sabemos disso. Ele a guiou até a cadeira e fez ela sentar. Você gastou toda a sua energia me salvando. Agora é minha vez de cuidar de você. Ela protestou, mas não muito. A verdade era que estava cansada, muito cansada. E não era só cansaço do corpo. Era aquele cansaço da alma de quem já viveu muito e fez o que tinha que fazer. Foi numa tarde ensolarada de domingo que ela chamou Antônio para uma conversa séria. Eles sentaram na varanda, no lugar onde já tinham tido tantas conversas importantes. Moço, eu preciso te contar uma coisa. Ela respirou fundo. Minha sobrinha, a Carla, mandou uma carta. O marido dela conseguiu um emprego bom numa cidade maior e ela está querendo que eu vá morar com eles. Disse que tem espaço sobrando na casa nova e que quer cuidar de mim nos últimos anos. Antônio sentiu o peito apertar. E você quer ir? Não sei se quero, mas sei que preciso. Ela olhou para as próprias mãos. Estou ficando velha de verdade, moço. Aqueles dias cuidando de você me mostraram que meu corpo está no limite. Não posso mais trabalhar como antes. E você precisa de alguém mais forte aqui. Eu não preciso de alguém mais forte. Eu preciso de você. Ela sorriu. Um sorriso triste e doce ao mesmo tempo. Você é bom, Antônio, mas não seria justo com você ter que cuidar de mim quando chegar o dia que eu não conseguir mais cuidar de mim mesma. E esse dia está chegando. Ele queria discutir, queria argumentar, mas sabia que ela estava certa. Mais do que isso, sabia que ela merecia descansar. Merecia ter família cuidando dela. Merecia não ter que trabalhar até o último suspiro. Na semana seguinte, a sobrinha veio buscar Dona Benedita. Era uma moça simpática, de olhos gentis, que abraçou a tia com carinho verdadeiro. Antônio ajudou a colocar as poucas coisas dela no carro. Antes de ir embora, Dona Benedita pegou o caderno velho, onde ela guardava todas as receitas e conhecimentos de ervas que a avó tinha ensinado. Quero que você fique com isso, ela disse, entregando o caderno para Antônio. Tem receita de comida, tem receita de remédio, tem um pouco de sabedoria antiga que não pode se perder. Dona Benedita, eu não posso. Pode sim. E sabe por que estou dando isso para você? Ela segurou as mãos dele. Porque você aprendeu a lição mais importante. Você aprendeu que o valor de uma pessoa não está na idade, na força, na beleza. Está no coração. E porque sei que você vai usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas, igual eu usei para ajudar você. Antônio não conseguiu segurar as lágrimas. Você mudou minha vida, Dona Benedita. Mudou tudo. E você mudou a minha, moço. Você me deu valor quando ninguém mais dava. Me fez sentir útil de novo. Me fez lembrar que ainda tinha propósito. Ela enxugou as lágrimas dele com o polegar calejado. Agora eu te peço uma coisa. Quando aparecer gente precisando de ajuda, gente que o mundo já desistiu, não vira as costas, dá uma chance, porque pode ser que essas pessoas carreguem exatamente o que você precisa. Ele acenou com a cabeça, incapaz de falar. Dona Benedita entrou no carro. Antes da sobrinha ligar o motor, ela se virou uma última vez e gritou pela janela. E Antônio, contrata alguém para ajudar na casa, mas dessa vez contrata quem precisa de verdade, não quem é bonito de se ver.
Ele riu no meio das lágrimas e acenou enquanto o carro sumia na estrada de terra. Nos meses que se seguiram, Antônio manteve a promessa. Ele contratou Dona Lourdes, uma senhora de 70 anos que tinha ficado viúva e perdido a casa. Contratou também o João, um rapaz de 19 anos com deficiência na perna que ninguém queria dar emprego. Contratou a Luciana, uma mãe solteira de 35 anos que estava fugindo de um marido violento e não tinha para onde ir. A fazenda de Antônio virou conhecida na região como um lugar onde quem precisava de uma segunda chance sempre encontrava as portas abertas. Alguns ficavam semanas, outros ficavam meses, alguns ficavam anos. Mas todos, sem exceção, saíam de lá um pouco mais inteiros do que quando chegaram. E toda vez que Antônio abria aquele caderno de receitas, toda vez que preparava um chá de guaco para alguém com tosse ou uma pomada de babosa para um machucado, ele lembrava da mulher de cabelos brancos e mãos trêmulas que tinha salvado sua vida. Não só a vida do corpo, mas a vida do coração. Porque Dona Benedita tinha ensinado a ele a lição mais valiosa que alguém pode aprender, que o mundo costuma descartar exatamente as pessoas que carregam os tesouros mais preciosos, e que dar valor a quem o mundo despreza não é caridade, é sabedoria. É reconhecer que todo ser humano, não importa a idade, não importa a fragilidade, tem algo único e insubstituível para oferecer. Anos depois, quando Antônio já estava com os cabelos grisalhos e as próprias mãos começando a tremer de idade, ele recebeu uma carta. Era da sobrinha de Dona Benedita. A carta dizia que ela tinha partido em paz, dormindo, cercada de família, com um sorriso no rosto, e que as últimas palavras dela tinham sido: diga ao Antônio que eu sempre soube que ele ia honrar a promessa. Diga que estou orgulhosa. Antônio chorou como não chorava desde o dia que ela foi embora. Mas eram lágrimas de gratidão, não de dor, porque ele sabia, com a certeza de quem viveu e aprendeu, que algumas pessoas entram na nossa vida não para ficar, mas para nos ensinar quem devemos nos tornar. E Dona Benedita tinha feito exatamente isso. Se essas histórias fazem parte do seu dia, se você está sempre por aqui, acompanhando cada vídeo nosso, que tal virar membro do canal? Você vai receber acesso antecipado às histórias, entre outros benefícios. É o nosso jeito de agradecer quem caminha com a gente. E assim chegamos ao final de mais uma história que nos faz refletir sobre o valor das pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder histórias como essa. E me conta aqui nos comentários. Você já subestimou alguém por causa da idade e depois descobriu o quanto estava errado? Ou você já foi subestimado? Compartilhe a sua experiência com a gente. Obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que valoriza histórias verdadeiras sobre a vida.